coragem. É Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. É mais um encontro esportivo que está começando na sua TV Esporte Mais, canal 27 da NET, 10 da Cabo Net aqui em Osasco e pela internet no tvesportemais.com.br. Você está comigo, Nelson Júnior, toda semana tem um encontro, tem alguém do esporte que bate um papo com a gente. Agradecendo também a todos que acompanham lá na TV Zan de Marília, que também exibe esse programa. E eu falo aqui algumas vezes que eu já joguei basquete, né? E gostava de infiltração, gostava de tentar desafiar os pivôs, né? Ou aqui no caso é a pivô da seleção brasileira que eu tenho enorme honra de apresentar e de ter aqui no meu programa. Pode abrir a imagem que nós estamos recebendo a Alessandra da seleção brasileira, né? A gente já conhece assim. Muito obrigado, Alessandra, pela presença. Muito obrigado a você, Nelson, de ter me convidado aqui no programa e estar aqui conversando, batendo esse papo com você e mostrando um pouquinho de mim no programa. Eu falei para a Alessandra, você não vai acreditar, porque no alto dos meus 1,68 m, você não vai acreditar que eu joguei basquete. Mas eu joguei e sempre tive extrema admiração por aquela seleção que você fazia parte, né? Medalhista olímpica da Copa do Mundo em 94, uma carreira vitoriosa que a gente tem muita honra de trazer você aqui. Marcou época no basquete, né, Alessandra? Marcou muita época. Muitas vezes eu assisto alguns vídeos, alguns highlights perante aquele momento. Eu não acredito que eu fiz parte daquele momento, porque tem hora que você fica assim, mas será que eu estava lá mesmo? E de fazer parte da história de ouro do basquete feminino, né? Isso eu sinto honrada. Muitas pessoas me param na rua, por que você não está jogando basquete? Você devia estar na seleção, já não tenho mais idade, já estou com foco em outras coisas, outros projetos. Mas eu agradeço o carinho que todo mundo tem por mim, pelo trabalho que eu fiz e a emoção de ter defendido por muitos anos e muito bem a seleção brasileira. Com certeza, né? E aquela época o brasileiro assistia de verdade, né? A audiência, principalmente da TV Bandeirantes, né? O canal do esporte, como ficou conhecido também pelo basquete naquela época, foi impressionante. E você consegue hoje, assim, já com 41 anos de idade, ter a dimensão daquilo que você marcou e de que você representa hoje para o basquete, Alessandra? Bom, a dimensão em si, não. Eu sei que as pessoas muitas vezes, até hoje eu estava, antes de vir aqui ao programa, eu estava numa loja, até o vendedor falou assim, todo mundo passa e fica, olha quem tá aí, olha quem tá aí. Aí ele falou, é normal para você? Eu falo assim, tem hora, eu não escuto, entendeu? Então, eu tento viver o mais normal possível. A dimensão sobre esse fato histórico, que é um fato histórico no basquete, numa modalidade feminina também, eu acho que é normal. Eu treinei, eu me dediquei, foram dias, horas, abdiquei de muita coisa para correr atrás de um objetivo, né? De estar na seleção brasileira, depois de ser reconhecida mundialmente em termos de seleção e também estar entre os melhores pivôs do mundo, né? Então, isso são os objetivos que eu percorri e quis durante toda a minha carreira e eu acho que eu cheguei a esse ápice. Com certeza. E nós estivemos no mesmo evento recentemente, lá em Brasília, num evento universitário, e você atuando, né? Então isso, talvez as pessoas que estejam assistindo agora, porra, Alessandra, aqui no programa, não imagina que você tem tanto amor pelo basquete, que ainda, você disse dos seus projetos, nós vamos abordá-los em seguida, que ainda você joga, né? Treina, você estava me contando, como que é hoje, Alessandra? Bom, hoje a Alessandra, treinar basquete, a teoria basquete não é muito. Não me dedico muito a treino específico de basquete. Logicamente, eu treino físico, a minha outra paixão como esporte é luta, Muay Thai, adoro. Adoro. Legal. Por um acidente, fui fazer aula com uma amiga, ela saiu, eu fiquei, gosto demais. Jogo basquete, meu amor. Isso recentemente? Desculpa te interromper. Há um ano. Há um ano você descobriu o Muay Thai e tá gostando. Tô gostando. E também jogo pela faculdade, né, pela Uni Santana.
E todo mundo fala, nossa, você tem essa força ainda, com 41 anos foi fazer faculdade. Comecei do zero, entrei com o meu time, como a maioria é calouro também, apesar que eu sou a caloura vovó, né? Mamãe, né? É, mamãe. Você até tem uma liderança ali de mãe das meninas. É, um ponto de referência, até acho que é um porto seguro para elas. E o amor que eu tenho pelo esporte, pelo basquete em si, tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que vivo até hoje, foi pelo basquete que eu consegui, porque eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, meu pai com 14, se não fosse o esporte de família pobre. Se não fosse o esporte, eu não sei o que seria de mim, porque o esporte me educou, o esporte me fez uma mulher, o esporte me ensinou o que é a vida, me deu educação também e me fez conhecer vários países no mundo e aprender outras línguas, inúmeras coisas que, se eu ficar aqui falando, tem história para contar demais. Então, é essa gratidão que eu tenho, eu sinto, e o amor, a paixão, a loucura pelo basquete demais que, quando eu tô na quadra, ainda me transformo como uma menina de 19 anos quando eu ganho o Mundial. E dá para perceber isso. Lá nós percebemos em Brasília, foi o único contato que eu tenho com a Alessandra, eu passo aqui para quem está assistindo, né? E você estava com um problema, né? Você estava com uma intoxicação, né, Alessandra? Uhum. E mesmo ruim, né? Mesmo se sentindo mal, permaneceu ali à beira da quadra, não tinha condições de jogo, mas para fazer isso, né? Para dar essa força para as meninas, né? A gente percebia que o olhar delas com você faz toda a diferença, e com certeza é um olhar de admiração de uma mãe ali que você representa. E também eu quero passar tudo aquilo que eu aprendi no basquete, eu quero passar para essa nova geração. Nosso time até da faculdade é novo, a menina de 18, 19 anos, então elas têm muito o que aprender e nós estamos precisando também de reciclagem na seleção brasileira. Então nós temos que incentivar essas meninas, passar maior experiência, lógico, de jogo também, mas experiências, muitos toques que pode acontecer na vida também, para ajudá-las um dia para estar na seleção, representar o país e voltar à época áurea do basquete feminino. Claro. Alessandra, vamos lembrar um pouquinho, né? Você disse que tem muita história para contar. Eu gosto muito de trazer aqui as pessoas no encontro e a gente relembrar essa trajetória. Como que foi o início do basquete para você, para a gente destrinchar essa sua carreira? Nossa, é um acidente, né? Eu morei aqui no Butantã, na Vila Indiana. Perto. Aqui do lado. É. Comecei esporte porque eu era muito grande, né? Eu com 5 anos de idade tinha 1,60, então você imagina com 10. Aí me puseram na quadra no Centro Esportivo do Butantã e eu nem sabia que era uma quadra. Tudo bem, até aí então tava lá, não sabia que corria para um lado ou corria para o outro, na escola também. E depois com 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, eu fui participar de uma prova de atletismo, 800 metros no CPUs. Odiei, porque meio-dia, aquele sol, eu não sabia nem técnica de correr. Comecei a passar mal, depois nunca mais fui no atletismo. Imagina. Aí eu comecei a jogar basquete, que tinha aqueles jogos dos centros comunitários, né, dos esportivos, e vôlei. E nisso me chamaram para jogar vôlei no São Paulo, eu fui federada. Eu estava lá no São Paulo e jogava basquete 3 dias por semana, eu fazia os dois. E fazia o basquete na escola e no centro comunitário. E aí eu depois... quando eu fui fazer 14 anos, não tinha como ia federal, eu tinha que decidir, aí eu fiquei com basquete. Aí eu fui para Piracicaba, comecei a dedicar simplesmente ao basquete. Profissionalmente, o primeiro time foi em Piracicaba? Eu fiquei um ano em Piracicaba, quer dizer, tive que aprender basquete do zero, aí depois eu fiquei toda a minha categoria menor em Jundiaí. Em Jundiaí? Até os 18 ou 19 anos. Isso 18 anos. Com 18 anos. Quando eu saí do juvenil, eu fui jogar no Unimed, no adulto, que foi a minha aparição na seleção brasileira. Foi a sua primeira, foi a grande oportunidade 18, ali para ter... foi em 93. Em 93. Que foi a minha primeira aparição na seleção brasileira, que nós fomos pro Sul-Americano da Bolívia. E depois foi a Copa América aqui no Brasil, entendeu? E imagino que para você, né, como a gente disse aqui, a seleção brasileira, referência até hoje, marcou época no esporte, né, com grandes estrelas. Como é que foi para você? Você era jovem, né, perto delas, para chegar naquela seleção. Como que foi essa primeira convocação, esse primeiro momento na seleção? O primeiro momento na seleção, eu posso confessar que eu tinha vergonha, porque eu nunca pensei que ia jogar com meus ídolos, né? Você assistir o Punch 91, ver as meninas no pódio, já era a seleção juvenil, né? Eu falava, um dia eu vou chegar lá, mas
vai demorar muito, eu nunca vou chegar nesse nível. Aí depois do 92 eu estava para ser cotada para ser para convocação. Em 93 você está lá no treinamento e você deparar com Paulo e Hortência. Nossa, eu tinha vergonha demais. E com Marta, eu tinha vergonha demais e muitas vezes, né, porque você sai do juvenil, a velocidade da bola é diferente, tudo é diferente, aí a Paula olha para um lado, passa para o outro, bate a bola, então você tem que reaprender a jogar, né? Mas foi bom, eu levei muita bronca, vou falar a verdade. Que idade você tinha, Alessandra? 19 para 20. 19 para 20 anos. Eu sou de dezembro, era 19 para 20. Levei muita bronca. Broncas e tinha coragem, mesmo com o tamanho da Alessandra, tinha... broncas construtivas, dicas, então eu aprendi muito. Aprendi demais com Paulo Hortência, com Janete, com Marta. Tanto no treino, em 93, quando eu fui jogar em Araçatuba, eu tinha que marcar Marta, então você imagina. Então, eu já era adulto, né, primeiro ano de adulto, então na realidade, eu cresci, eu tive que me amadurecer muito rápido no esporte. Eu imagino. Logo de início, encarar uma seleção dessa qualidade, né, Alessandra? Mas eu acho que eu fui educada para isso. Eu fui educada desde quando eu comecei 14 anos para fazer esporte profissional, entendeu? Tanto que hoje, muitas vezes, a metodologia de ensino ou de treinamento é diferente. Diz que é moderna, mas no final, sei lá, não querem ter méritos dessa discussão, mas muitas vezes cobrar, então você era cobrado, porque o esporte profissional, quando você quer ser o melhor, um dos melhores na sua modalidade, a cobrança é demais, e você tem que ter sua autocobrança também, você tem que sempre aperfeiçoar. Então, muitas vezes eu treinei 8 horas por dia, não me reclamo, até agradeço. Foram quase 10 anos treinando 8 horas por dia, tentando refinar a técnica de pivô, sabendo o que eu tinha que fazer. Perfeito. Ela falou que em 93 chegou na seleção brasileira. Em 94, o momento que você vai acompanhar agora aqui no Encontro Esportivo, nossa convidada Alessandra, representando a nossa seleção, a seleção brasileira. Comemore, torcedor brasileiro! Somos campeões do mundo! E o Juarez vai falar diretamente de Sydney, trazendo a festa brasileira. Vamos lá, Juarez! Tem, Luciano, o pessoal aí na quadra fazendo uma comemoração tremenda. É algo realmente impressionante. Esse título para o basquetebol feminino brasileiro, um fato inédito de todo o tempo. Eu estou aqui ao lado do grande técnico Miguel TV Bandeirante, ao vivo. Luciano, querendo falar com você. Manda brasa, garoto. Como que foi esse momento para você? Consegue explicar esse sentimento? Nossa, até hoje é difícil explicar, porque eu nunca pensei de ser campeão mundial, nunca pensei de ser titular naquela seleção, naquele momento. E outra coisa, quando se vê até... Eu sabia que eu tinha ganho um título muito importante, mas eu não acreditava que eu consegui chegar aqui em tão pouco tempo. Não caía a ficha? Não caía a ficha. Tanto quando eu cheguei no Brasil, eu dormi quase um mês com a medalha no corpo, né? Porque você ser campeão mundial, não são todas as pessoas, quantos atletas no mundo que tem esse título? São poucos, então. Pouquíssimos. Ainda mais no basquete, né? Porque depois dos Estados Unidos e a União Soviética, a antiga União Soviética, só o Brasil e a Austrália, que foi o Mundial de 96, que ganhou o título. Ô, Alessandra... Então é uma elite, né? Com certeza. Incrível, impressionante. Conta, assim, histórias de bastidores para nós dessa seleção, a confiança que vocês tinham ao entrar numa partida, confiar uma na outra, como que era representar, como que era jogar com essas jogadoras naquela época? Bom, eu acho como Hortência e a Paula muitas vezes elas falam que, eu lembro que muitas vezes a Paula e a Hortência falavam até entre nós, nas eleições, nas conversas que nós tínhamos, não adianta ser a melhor do mundo, como a Paula foi no Mundial da Malásia em 90, cestinha, tudo, e se a minha seleção foi 11º, quer dizer, a penúltima de trás, ou a primeira, a segunda de trás para frente, elas sempre brincavam com aquilo. Nós queremos ir para mostrar que nós somos, que no Brasil tem basquete, que nós somos alguém, entendeu? Que não adianta ser só estar entre as melhores jogadoras do mundo e não ter feito nada por seleção.
Então isso, a união do grupo, da parte jovem ainda com a parte mais experiente da seleção e você abdicar, saber o que você tem que fazer na sua posição. Não adianta você falar que você é melhor. No basquete em si, muitas vezes você tem que ser especialista da sua posição, mas você tem que se doar e dedicar para fazer aquela função naquele determinado momento. Aquilo que deu a química para esse objetivo positivo, né? Para ser campeão mundial. Tanto que nós chegamos, eu nunca vou esquecer no vestiário, antes do jogo contra a China, né? E nós já tínhamos perdido, né, no cruzamento. Aí virou e falou assim, mas vamos lá, né? Nós vamos, a Paula virou e falou assim, já que nós estamos aqui, vamos lá para ganhar. Aí todo mundo olhou uma para outra e falou, vamos. Tipo assim, vamos, sabe? Uma coisa muito natural. Você quer dizer que essa, entre aspas, responsabilidade da adversária tirou um pouquinho do peso, colocou confiança em vocês para esse jogo? Lógico, e não só isso, né? A união que nós tínhamos, a química, a alquimia, entendeu? Confiança ali a confiança de cada um. Eu tinha que pegar rebote e defender e fazer corta-luz para ela chutar. E por que eu ia chutar? Cada um tem, você não pode inventar. Cada um tem sua função. Tem gente que tem a função de líder, tem gente que tem a função de coadjuvante. E muitas vezes a função de líder com a coadjuvante tem a mesma importância. Entendeu? Só que as pessoas, muitas vezes o brasileiro em si não entende isso. Ainda estamos aprendendo, temos que aprender muito mais. Coletivamente, você disse. Coletivamente. Não essa seleção dava uma aula em relação a isso. Dava uma aula perante a isso. Porque é muito complicado a gente ver, não só no basquete, como no esporte em geral. Às vezes, quando se une, se junta grandes estrelas, a coisa demora a funcionar, né? Muita vaidade, muito ego ali para você controlar. Então, e o brasileiro tem muito isso, entendeu? Já vem da nossa cultura e muitas vezes você tem que abdicar de muitas coisas e saber e ser inteligente e discernir as coisas, entendeu? É a mesma coisa que está acontecendo hoje com a seleção de futebol. Que adianta? Seleção de um aço, Neymar, aí ele faz burrice, o que acontece? A seleção é capaz de perder a Copa América porque... E aí? Entendeu? Então nós temos que... E não só depender de uma pessoa. Todo mundo tem importância. Somos formiguinhas, nós temos que trilhar junto, estar no mesmo caminho para um objetivo final. Foi isso que aconteceu mesmo. Em 96 foi a mesma coisa, mudou algumas jogadoras, mas nós tínhamos a mesma alquimia, as mesmas coisas, a mesma filosofia. Mesmo em 98, que já a Hortência não jogava, a Paula estava, a Marta não foi, que foi o Mundial de 98, nós ficamos em quarto lugar, nós perdemos de poucos pontos contra a Austrália. Até 2006, a seleção nós estávamos entre os 4 primeiros do mundo. É verdade, é verdade. E como que era relacionamento com essas grandes jogadoras? Com a Paula, com a Hortência, com a Janete? Conta um pouquinho pra gente desses bastidores mesmo. Normal. Lógico, o respeito mútuo, primeiro porque são mais velhos do que eu, entendeu? Segundo, porque são mais experientes, mas fora da quadra, um relacionamento como companheiras, entendeu? Já era, desde cedo, um respeito muito grande ali por você, e até porque você entrou e mesmo nova, sendo protagonista também, pontuando muito, pegando muito rebote, claro, a qualidade que você tinha de dominar o garrafão. Então você era importante para aquela seleção também, né, Alessandra? Uhum. Isso eu fui adquirindo com o tempo, né? Sabendo, tendo inteligência de fazer, de executar meu papel bem feito. Então, eu tinha que pegar rebote, defender as melhores pivôs do mundo e fazer corta-luz. Logicamente, eu vou fazer isso. Depois, com o tempo, tem que fazer ponto. Logicamente, você vai fazer aquilo. Até hoje, dependendo do jogo, ou com quem eu vou jogar, ou o que pede o jogo, eu vou fazer aquilo, entendeu? Então, isso aí também, o basquete, são pessoas inteligentes. Hoje, estão esquecendo disso. Pensa que saltar e muitas vezes os homens enterrar, vai jogar basquete. Não é assim. É verdade, e é um exemplo aqui, a Alessandra, disso. Nós mostramos aqui o momento de 94, né? Na narração do Luciano do Vale, que para nós, que eu sou narrador também esportivo, é muito emocionante. Como que foi para vocês a chegada no Brasil, perceber que um país, né, que ganhava a Copa do Mundo também naquela oportunidade, também dividia as atenções? Vocês tiveram momentos, imagino, muito especiais. Nossa, foi especial demais, porque eu nasci em São Paulo, né? Nasci na Bela Vista
E você chegar na sua cidade, ver o aeroporto lotado e você não poder sair pela entrada principal. Aí que eu fui pensar, nossa senhora, então eu sou campeão mundial, meu Deus, é verdade. E eu percebi que foi tudo caindo aos poucos. As fichas foram caindo aos poucos. E você sair do aeroporto de carro de bombeiro e não saber onde você vai dormir, porque você não podia ir para casa e passar pelos pontos que você brincou quando criança, tipo, você passar na Vida Paulista, meu jardim da infância foi o Trianon, na frente do Parque do Ibirapuera. Eu pegava peixinho lá quando eu tinha 5 anos de idade, os peixes morriam, eu tinha raiva de peixe. Então foi, eu falava assim, não, eu não acredito. Eu tô na minha casa andando de carro de bombeiro. Eu nunca pensei que ia acontecer isso. Só pessoa importante faz isso. E no Brasil, né, que a gente tem, né, vocês que conseguiram realmente levantar, né, o basquete, que sempre foi muito futebol aqui, né? O basquete até então naquela época chegou a ser o primeiro esporte feminino do Brasil e o segundo no Brasil, muitos coletivos, né? É incrível, essa época realmente foi impressionante. É a Alessandra do basquete que está aqui conosco, da Seleção Brasileira. Nós vamos fazer só um breve intervalo comercial e quando voltarmos vamos bater mais um papo sobre basquete com a Alessandra aqui no Encontro Esportivo. Voltaremos. Buscar a perfeição é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Unip é excelência. Dados oficiais do ENADMEC confirmam Universidade Paulista Unip é primeira colocada entre as universidades particulares em todo o Brasil. Ranking universitário também confirma. A Unip é pela terceira vez consecutiva top no mercado de trabalho. 100% dos cursos de bacharelados, licenciaturas, mestrados e doutorados com conceitos positivos. Instalações especialmente projetadas. Completa plataforma tecnológica. Cursos presenciais e à distância. Matricule-se. Financiamento estudantil. O torcedor são paulino tem seu espaço garantido na TV Esporte Mais. Toda terça, às 15 para as 8 da noite, Magno Nunes, Beto Casella e Vinícius Ramalho discutem a situação do tricolor paulista e recebem convidados especiais. Mundo São Paulo. Terça-feira, às 7h45 da noite. Até lá! Segunda-feira tem muita descontração com bola e tudo. Sempre recebendo convidados especiais do meio artístico. Responda rápido. Gugu ou Faustão? Todas as segundas-feiras na TV Esporte Mais. Faustão. Perigoso, mas o meu pé nem tava alto. Segunda-feira é dia de resenha. Juju Franceschi, Vampeta e Oscar Roberto Godoy recebem personalidades do esporte para um bate-papo pra lá de descontraído. Toda segunda-feira, ao vivo, na TV Esporte Mais. Resenha com linguagem de boleiro, abordando assuntos do nosso futebol, é no Boleiragem Futebol e Amigos. Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, aqui na TV Esporte Mais. Gente, a nova mortadela defumada Seara ficou ainda mais gostosa. Defumada naturalmente com um cheirinho que dá água na boca. Por isso eu vim até o Mercadão de São Paulo, onde são servidos os sanduíches de mortadela mais famosos do Brasil. A família do Marcos está aqui há 4 gerações e ele percebeu que mortadela a gente não precisa comprar assim no automático. Pois é, eu pesquisei, comparei e mudei. Experimente Seara, a qualidade vai te surpreender.
É o encontro esportivo de volta na sua TV Esporte Mais, canal 27 da NET, 10 da Cabo Net em Osasco e pela internet no tvesportemais.com.br. Hoje recebendo a Alessandra da Seleção Brasileira de Basquete, onde revivemos uma emoção. Para mim já foi emocionante, né? Até pelo Luciano, por ver aqui ao meu lado uma grande estrela do basquete. E logo em 96, na sequência, já consegui mais uma medalha em Atlanta. Como foi esse momento para você, Alessandra? É inexplicável, porque eu nunca pensei que eu ia jogar uma Olimpíadas. Olimpíada é diferente? É, lógico, é diferente. É, né? Porque a atmosfera é diferente, são as outras modalidades, todo mundo junto, e ali você vê quem são os melhores. Conviver ali com os melhores, né? Independente de ganhar medalha ou não, é uma confraternização entre os atletas, porque imagina um atleta de uma modalidade individual, quanto ele treinou para estar ali entre os 20 no mundo. É verdade. Durante 4 anos. Aí você começa a pegar o ciclo de 4 anos e ver quanto você treinou, a preparação. Aí você começa a conversar com outros atletas de outras modalidades e fala assim, nossa, nós somos privilegiados. E quando aí você chegou na medalha, aí você não é mais do que privilegiado. É verdade, é verdade. Mas foi Temos imagens aí, né? Esse time que jogava realmente muita bola, muita bola. A habilidade e a confiança, né Alessandra? Identifica o time aí pra gente. A Janete que chutou, eu tô ali embaixo, é contra a Austrália. A Leila, a Paula Isso logo no início do jogo, né? Nós pegamos essas imagens. Agradecer, inclusive, aqui a nossa produção, Luiz Bernardinelli. Era um time fortíssimo da Austrália, né? Era. Michelle Teams, essa era a mulher do técnico, nem lembro, um dos melhores técnicos de basquete. Você lembra esse jogo, o resultado final desse jogo? Não muito bem, mas acho que a Austrália ganhou. Foram poucas vezes que nós ganhamos da Austrália. Um basquete totalmente diferente, uma escola diferente. É um misto de americano com uma australiana. Elas têm uma escola, uma característica delas mesmas. Tanto para pegar rebote. É difícil que elas fazem também ponto de tapinha, passe. Então, a triangulação. Elas trabalham com triangulação totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Que qualidade para chutar essa bola. Time maravilhoso. E aí, voltando um pouquinho aqui para a sua carreira, né? A gente está falando de seleção brasileira, mas aí no seu clube, foi essa época que você deixou, que você foi jogar fora do país? Foi em 1997, foi depois das Olimpíadas, nem um ano depois de Atlanta 96, aí como sempre a oscilação da economia brasileira, a política esportiva que ainda nós temos muito que aprender com outros países. Eu fiquei desempregado. Aí eu peguei e me chamaram, já tinham me chamado em 93 para fazer college nos Estados Unidos. Eu não deixei porque eu tenho irmãos e eu tomava já conta deles, então era uma responsabilidade muito grande. Aí em 97 eu fui para a Itália e eu fiquei quase 14 anos na Europa. Aí eu falei, decidi, já precisava me sustentar e sustentar meu irmão que tinha 14 anos, falei, vou embora. E também porque eu já estava cotado para a WNBA no outro ano e eu tinha que fazer uma experiência fora. E esses anos na Europa, como foram para você? O nível técnico lá, o que você pôde acrescentar e também aprender? Aprendi muita coisa, aprimorei muito meu jogo, tanto que eu posso jogar em outra posição, posso jogar de 5, que eu sou pivô assim, pela altura e naturalmente eu faço essa posição, mas posso jogar de 4. Então, lá você aprende a driblar, passar, defender outra posição. Você tem que aprender de tudo um pouco no basquete, entendeu? Porque você tem que ser versátil. E aí Isso que eu aprendi, a minha versatilidade hoje. Muitas vezes eu tô com a bola na mão, tenho que ajudar a armadora, outras coisas. Foi lá que eu aprendi isso. E também jogar, né, uma função que exige mais dessa sua mobilidade, né? Você tem 2 metros, Alessandra, é isso? 1,98 sem tênis. Tá bom. E como é que foi em relação a pivôs? É uma altura, né, muito alta. Você entende que você levou facilidade também por essa altura? Não, na Europa todo mundo é quase do meu tamanho, então a facilidade não tem muito. Então você tem que achar
Todo dia você tem que treinar uma bola diferente, aprender outros meios para sair no ataque, porque para surpreender seu adversário, né? Então você tem que treinar muito as suas deficiências. Isso que eu falo para as meninas mais novas. Não adianta você ficar treinando banda de direita e você não sabe fazer de esquerda. Vai treinar banda de esquerda e tenta fazer banda de esquerda mesmo que erre. Tá certo, tá certo. E você encontrou nessa sua trajetória pivôs mais altas aí que você? A própria Margot Didek era minha amiga, 2014, ela morreu ano retrasado, uma amiga minha polonesa. 2014, para mulher é... Maria Stepanova, russa, que foi várias vezes melhor pivô da Europa, 2,4. As minas lá tudo é de 1,90 para cima, tanto que hoje a melhor jogadora europeia é a Alba Torres, e ela joga de posição 3, uma lateral, ela tem 1,92 de altura. 1,92 sendo ala. Bate bola, parece que tem 1,50, 1,60. Impressionante. Mas assim, no seu time, você precisou fazer a função de 4 porque tinha mais altas? Ou... Não, independente disso, a questão não é... Muitas vezes você tem que jogar porque você tem que analisar onde é o ponto forte. Se a armadora é alta, ela sabe pivotear, ela está sendo marcada por uma mais baixa, então os pivôs tem que abrir, entendeu? Não é que nem aqui no Brasil que a criança começa a jogar, você é 1, você é 2, você é 3, você é 4 e você é 5. Sim, olha a característica não, você mesmo, tem que ensinar a criança a fazer todas as posições, a aprender um pouco de cada para você... Aqui já com 12 anos de idade, eu já escuto o menino outro dia, virou e falou assim, que posição você jogava? Que você joga? Não, porque meu técnico falou que eu sou 4. Eu falei, como você é 4? Você não sabe nem jogar basquete direito? Mas eu sou 4. Eu não entendo, quer dizer, ele tem 1,92, até o filho do Joel, jogador de vôlei, o filho dele joga basquete, incrivelmente. Aí eu falei assim, já pensou se ele não cresce? Se ele fica 1,90, ele vai virar armador. É verdade. Então, como você pode intitular essas coisas? Então, a versatilidade nos treinos, o que você aprende, você tem que, lógico, você tem que usar a sua bola dominante, mas você tem que ter outros recursos também. Com certeza. Aí você fica toda essa passagem na Europa e chega à WNBA, né? A NBA de saias, que é um nível altíssimo. Como que foi ir para os Estados Unidos, né? Jogar basquete? Bom, eu fui em 98, né? Eu acho que eu fui no momento errado. Eu não sabia muito e também fui pro time errado, que só tinha eu de estrangeira e tive alguns problemas, entendeu? Não porque eu não jogava, eu jogava. E eu acho que foi um momento errado, mas foi muito precoce. Verdade. Não é nem que você não estava preparada ou era o clube? Não sei se era eu que não estava, eu acho que vice-versa. Então, eu fiquei muito pouco lá e depois na Coreia, eu tinha a liga de verão coreana e eu preferi ir para a Coreia, era muito melhor. Foi melhor para você entendeu que naquele momento... eu fiquei de 98, 99, 2000, 2001... 2000. Não, 2001, eu estava em Seattle, mas eu cheguei lá machucado, estourado o tornozelo. Aí, em 2002, eu fui para a Coreia. E nesse momento, né, você muito mais experiente, pega a seleção brasileira já, não com todas as atletas que vocês conquistaram o campeonato mundial, e imagino que foi mudando, né, a sua responsabilidade dentro da sua seleção e até mesmo a sua liderança crescendo. Com certeza. Daquela que pegava rebote, quando, tipo, já em 2000, que já só tava eu e a Janete, daquela geração. Nós perdemos 3 jogos na primeira fase dos Jogos Olímpicos em Sydney e nós conseguimos, ainda perdemos contra o Canadá, que foi horrível. Ainda nós conseguimos chegar em terceiro. Foi nas quartas de finais, nós matamos as russas, a sexta final foi minha. Então eu tive que pegar também muita responsabilidade, né? Aí eu tive que começar a liderar. E chegando também algumas atletas, você passando aquilo que você aprendeu na década anterior. Tentando passar, né? Aí depende se essa jogadora adquiriu ou não. Aí é difícil. Naquele momento você sentiu alguma dificuldade? Como que foi, depois, né, da geração ter passado, você precisar ter essa liderança, como você disse, ao lado da Janete? Não, foi natural. Eu acho que eu já estava madura bastante para isso. Eu já jogava na Europa há muito tempo, então na Europa muitas vezes você joga a temporada, são 70 jogos. Entre Euroliga, campeonato local e a taça local, você tem dia que você fala assim, mas eu tenho que jogar de novo, são 3 jogos por semana, de outubro a abril, então imagina.
É verdade. Deve então ser você realmente... já tá acostumado. Então tanto que hoje para mim jogar, tem gente, mas fala, normal. Natural já, né? É natural. A vida dedicada. Ô, Alessandra, e nessa sequência de carreira, como que você destaca que foi o seu auge, né? A gente já passando aqui pelos principais títulos, você alcançando grandes clubes na sua carreira fora do país. Eu acho que o meu auge foi, logicamente, que comprova que a maturidade feminina, né? Dos 27 aos 35. Não, eu sempre até hoje eu jogo, entendeu? É um pecado que aqui no Brasil acham que eu tô muito velha e que eu não posso jogar nenhum time da liga. Isso aí pra mim não tem importância, porque fora eu posso jogar ainda, entendeu? Você jogaria, se não tivesse esse problema, você estaria atuando até o dia. Lógico, porque aqui no Brasil ainda não temos esse grande problema, né? O que é velho não presta. É verdade. Então, pra mim, isso aí também não me importa, que eu tenho outros projetos hoje. Não, mas eu te faço essa pergunta e quero muito que a gente destaque aqui, né, todos os seus projetos, mas para mostrar essa sua paixão, né, pelo basquete, né? Se você tivesse a oportunidade, estaria atuando, e aí é uma opinião também no meio de uma pergunta, atuando num ótimo nível. Não, logicamente, treino para isso. Se eu tivesse se eu tivesse problemas físicos, eu não estaria jogando, nem pela faculdade. Logicamente, você tem que ter consciência e ser humilde com você mesmo e falar assim, eu hoje acabou para mim, pronto, acabou, entendeu? Eu não posso jogar, não tenho capacidade física mais, saúde, então, e também mentalmente, então vou parar por aqui. E tinha muita diferença, por exemplo, a gente está falando aqui da sua carreira, você jogar pelo clube e jogar pela seleção brasileira. Quando você vestia a amarelinha ali, era diferente, Alessandra? Para mim não, porque a responsabilidade aumenta, mas é a mesma coisa, porque a responsabilidade num clube, quando você está em melhores clubes da Europa, é grande também, porque você está vestindo a camisa de uma nação. Quando você está jogando na Euroliga, também você tem essa. Mas estar vestindo a camiseta da seleção é uma honra, é uma responsabilidade. Você está representando mais de 160 milhões de brasileiros, e com todas as dificuldades, com tudo, e você tem que representar bem, entendeu? Então isso para mim foi um prazer, foi uma honra, me sinto lisonjeada de ter participado desse grande momento e ter demonstrado, pode ser que muitas vezes eu errei, mas aquilo porque eu errei foi para trazer resultados melhores. Entendi. E agora um pouquinho, enquanto a gente vai vendo imagens da seleção brasileira, Paula fazendo mágica, como era de costume. Voltando aqui com a Alessandra, para a gente entrar um pouquinho no pessoal da Alessandra, você disse, né, do seu início complicado, né, nos confidenciou que em determinado momento você não podia, né, sair do Brasil, né, você tinha suas obrigações dentro do país. Como é que foi ficar tanto tempo fora do país? Queria que você dividisse aqui histórias mesmo da sua vida de adaptação fora do país. A adaptação, na Itália não tem muito problema porque nós somos muito parecidos, a nossa cultura é muito parecida com a cultura italiana, nosso modo de pensar também. Eu não tive muito problema lá, um pouquinho com a língua no começo, mas eu comecei a aprender a falar italiano lendo gibi, assistindo desenho animado, isso é engraçado. Você assistia bastante para aprender mesmo a língua? Para aprender a língua, então eu falo, leio e escrevo, então isso é a língua que eu domino mesmo, tanto que... Italiano é o que você... eu falo inglês também, eu falo, leio e escrevo, mas eu prefiro mais italiano que inglês, não tenho problemas e... Dizem mesmo que na Itália, para quem vai para a Europa, há até a aceitação, né, com o brasileiro. É muito melhor do que na Espanha. Do que na Espanha é muito melhor. Na Espanha você já sentiu um pouco de dificuldade ou se adaptou senti um bem? pouco, eu morei em Valência, em Salamanca, senti um pouco de dificuldade. Não, para você conhecer uma nação, você tem que saber os fatores históricos dessa nação. Então, assim, você sabendo sobre os fatores históricos que ocorreram durante os últimos anos, até desde o início de quando foi fundado ou qualquer coisa assim, você vai saber o modo de viver, é o modo que a população se expressa, entendeu? Isso é muito importante. O mais importante também é você chegar num país, num determinado local, respeitar suas usanças e tentar se adaptar ao modo de vida deles. Não adianta você querer chegar
vamos supor, que nem dizem, porque na Arábia a mulher não pode andar de biquíni na rua, ou de shortinho, mini saia na rua. Lógico, até aqui no Brasil eu acho que simplesmente nós temos que ter uma tolerância também. Logicamente, elas podem pôr você como estrangeiro, você vai pôr uma saia no joelho, entendeu? Você não vai sair pelado. Então, são coisas que você também tem que respeitar. Eu entendo isso que é um pouco de respeito mesmo. De ética e de respeito, ética, entendeu? Eu nunca tive problema. Eu já morei em lugar muçulmano, eu morei em Kazan, na Rússia muçulmana, morei na Turquia, em Adana, 800 quilômetros a sul de Istambul, não tive problema. Quando eu morei em Adana, eu morei num distrito local de turcos mesmo, morei rodeado de 4 mesquitas, adorei, foi maravilhoso, não tive problema algum, eu era a única estrangeira que morava no prédio. Morei na Romênia também, não tive problema algum, entendeu? As histórias, tipo assim, de viajar na Rússia, que você viaja muito de trem, né? Você sai de Novosibirsk para chegar em Krasnoyarsk, que Novosibirsk é a capital da Sibéria, Krasnoyarsk é a segunda cidade da Sibéria. 12 horas de trem à noite, essas coisas, correr atrás do trem com a neve no joelho. São histórias, coisas que eu vivi que... Na comida, assim, você lembra de alguma história que também tenha te marcado? A história que me marcou foi na Coreia. Comida é muito apimentada. Meu primeiro ano de Coreia, eu jogava no Uribank. O Uribank é um dos maiores bancos. E como eu era a primeira estrangeira, tipo olímpica... Primeira estrangeira? Aí o dono do banco lá, a cúpula dos chefões, vamos jantar. Tudo bem, vamos jantar. Tudo bem, eu assim, vamos jantar. A intérprete, não, hoje vai ter um jantar em homenagem para dar boas-vindas para vocês, que é aquilo lá para falar. Tudo bem, fomos num restaurante típico, o mais chique de Seul, de comida coreana. Legal, até aí tudo bem. Chega, era churrasco coreano, o Mulgog. Ele é muito apimentado. Eu não como pimenta. Só que tem uma coisa, isso que é errado dos brasileiros, muitas vezes quando vai. Você não pode, que nem aqui, eu tô dieta, eu não como. Principalmente na Ásia, e alguns países do leste da Europa, quando eles te levam no lugar para comer a comida dele, saber da cultura dele, aquilo porque eles estão te dando boa-vinda, ele está te oferecendo a casa dele para você, entendeu? A vida dele para você. Você me disse que não comer entende-se como uma desfeita. É uma desfeita, aquilo lá não pode fazer isso. Então imagina em 2002. E aí eu vou Nossa. Parecia que tinha um dragão dentro de mim. Muito forte, Alessandro. Nossa senhora, não era pimenta, sei lá o que era aquilo. Eu passei mal, me deu intoxicação a pimenta, que eu tenho um grande problema com intoxicação, entendeu? Na hora ali, você já... Não, no outro dia. No outro dia. Conseguiu segurar na hora ali? Imagina, não, consegui. Muita gente te olhando? Não, lógico, eu comi por educação. Era um jantar de boas-vindas para mim. Todo mundo, uma cúpula de um banco, me olhando. O que você vai fazer? Passei mal, eu comi, mas hoje eu não posso ver mais nem pimenta. Não vejo. Eu olho, sinto o cheiro de pimenta, me dá pavor. Entendo. Mas são coisas que se vivem no mundo, né? São curiosidades. Eu aprendi muito na Ásia também, sabe? O respeito que eles têm para a pessoa, a dedicação que eles têm, mesmo eles fisicamente eles são baixos, muitas vezes. A disciplina que eles têm, o método de treinamento, os detalhes no treino, aquilo ali me fez crescer muito na minha carreira. Eu imagino. A gente está falando de curiosidade aqui, né? Até recentemente, nós temos um amigo aqui, né, na cidade de Osasco, que é o Lino Barros, né, que é lutador. E eu fui sair com ele assim, o Lino, falei, ô Lino, vamos comer uma comida japonesa, né? Uma história também aqui, viu, Denis, está nos acompanhando. Pô, tem os combos aqui. Ele começou a pedir sem os combos, entendeu? Falou, dá 24 sushi, tanto sashimi, isso aqui ficou caríssimo. Eu falei, ô Lino, mas você não vai lutar, né? Tem uma luta aí marcada para julho. E ele me falou uma coisa que me fez refletir depois de toda essa história. Ele falou assim, Nelson, são 25 anos que eu faço dieta. Para mim, hoje, você falar que eu não posso,
é muito difícil, porque uma vida inteira tendo essa disciplina, né? Imagino que nessa idade sua, você sinta um pouco disso também, a dificuldade, porque a vida toda tendo disciplina. Eu evito algumas coisas, mas esse negócio de dieta aí, de shake, não é comigo não falar de suplemento, essas coisas, ó. Mas assim, é difícil até você imaginar na idade, 20 anos, né? Você não come isso, amanhã você vai jogar. Foi o que ele me falou. Macarrão branco, batata branca, não sei o que lá. Tinha dia que você ficava, você olhava assim na mesa, você tinha até, parecia paciente do hospital, tudo branco. Aí você come assim, você nem come, você engole, né? Porque você joga pra dentro, não é pra você degustar a comida. É pra você matar a fome. Então é nem parece que do quartel. É proibido sentir prazer, né? Então, não tem. Comida. Você pega, você abre a boca e enfia, né? Porque já pra não sentir nada, entendeu? Certo. Então chega um momento que você não precisa mais disso. Eu, por exemplo, agora... Aí não, começa assim, tem preparador físico hoje que fala... Não, porque não pode comer isso, porque aquilo outro. Eu falei assim, eu ganhei um campeonato mundial, eu comia arroz, feijão e ovo, tinha dia, e cebola frita porque não tinha dinheiro. Ah, não vem me poupe, eu fui campeão mundial, vem falar que eu não vou comer isso? Ah, tá, pelo amor de Deus. Você sente, entrando nesse assunto hoje, a gente vê, vou falar do futebol, que é natural, tá? A gente vive aqui muito próximo do futebol, temos os clubes aqui de Osasco. E nós vemos que parece que antes do treinador tem alguém ali para definir a escalação. Tem aqui o cara que é fisiologista, ele que vai, não, esse cara tá tantos % e tal. E antigamente a gente via, muito mais dificuldade, você acabou de citar isso, e não tinha ninguém que impedia de jogar. E vocês faziam questão de jogar, que era mais legal. Hoje no futebol é diferente, né? Que tem todas essas tecnologias, né? Um bip, que é um GPS no jogador. O futebol está mais evoluído, mas eu acho que o futebol tem que, muitas vezes, o jogador tem que ter um pouquinho mais de amor à camisa. Tá você demais. Acompanha, Alessandra? Muito pouco, porque eu não gosto desse futebol moderno. Entendi. Porque não é questão plástica em si do jogo. Você curtiria a página lá, ódio ao futebol moderno? Não. Tem muita gente que fala, não é isso. O problema é que, como diz no mundo do boleiro, é muita firula para pouco jogador. Muito firula, muito firula. Entendeu? Muitas coisas deviam ser abdicadas, né? Porque tem jogador aí que, eu não treino aqui. Contar um detalhe. O Jailson, um cara que jogou no Corinthians, né? Ele foi jogar em casa na época que eu tava lá. O que aconteceu? Ele um dia chegou assim, oxe, Alessandra, como isso? Eu cheguei aqui para jogar? Não tem gente para cuidar da minha chuteira? Eu falei, sim, filho, caladão, cuida do seu material, querido. Você já estão lavando a tua roupa, você quer mais o que de treinamento? Porque na Rússia, pelo menos na época que eu tava lá, cada um cuidava da sua chuteira. Não, porque aqui no Brasil tem nego juvenil que tem um nego que cuida da chuteira, pelo amor de Deus, gente. Vamos. Aí você vai ver que na Europa, você vê que tem jogador que é jogador mesmo de futebol, porque é guerreiro, porque ele vai lá, ele vai ter que limpar a casa, lavar a louça, porque não vai ter ninguém, entendeu? Aí que vê a transformação do jogador, entendeu? Muitas coisas que acontecem aqui, principalmente no mundo do futebol. Respeito fisiologista, porque eu estou estudando educação física, porque eu quero fazer preparação física, entendeu? O seu curso é educação física? É, educação física, porque eu tenho CREF provisionado em basquete, então eu posso ser técnica de basquete Legal. também. Mas perante esse negócio de lesão, essa coisa, é importante, teve muitos jogadores, principalmente no futebol, pararam por causa de lesões musculares, por não ter essa dosagem. Mas tem coisas que o jogador cria um fantasma. Às vezes você vê que o jogador, né, é muita firula para pouco boleiro. Poderia se doar mais. Nessa condição, até a gente conversando aqui, eu sou narrador oficial lá da CBDU, né, na Confederação Brasileira do Desporto Universitário. E nós narramos várias modalidades, né? Eu peguei lá os jubes da última temporada em Aracaju, fui narrar 250 lutas de judô. Nunca tinha visto judô e natação. E a gente percebe, é isso que eu vou dividir com você, que é muito diferente essa condição de lidar mesmo, de relacionamento com os outros esportes. Isso os outros entendem falando do futebol. Molecada com 17 anos, correntona no peito, né? Fone de ouvido maior que a cabeça do sujeito. E no basquete eu tô falando com a Alessandra, 3 vezes Olimpíadas, campeã do mundo, WNBA, enfim. E ela é
uma simpatia, um amor aqui. Então, porque é diferente, né? Acho que são talvez os holofotes que se dá aqui no Brasil, Alessandra. Como que você pensa? Pode ser isso também, mas é lamentável, eu nem falo nada, porque muitas vezes o menino é até bom, mas sabe quem faz isso? A grande profissão que fala, que acabou muitas vezes, não só, que está acabando também com outras modalidades. O agente. O menino muitas vezes ainda está aprendendo, ele está crescendo, 17 anos, ele não pode afirmar que ele é um jogador. São poucos que vão ser gênio nessa idade. Aí depois vem a frustração. Quando ele tiver 25, que é a idade da maturação, principalmente para menino, que ele tem que se afirmar no esporte, ele vai ter a frustração porque ele vai ser jogador de um gol, de uma bola ou de nada. E aí ele vai ficar na sombra do procurador, mas um dia essa sombra vai cair, então ele não vai ser nada, entendeu? Muitas vezes acontece isso, e está acontecendo também em outros esportes aqui no Brasil. E fica difícil, que até o técnico, muitas vezes, ele quer se aproximar, quer mostrar o caminho que o jogador... Mas tem essa barreira, e aí fica difícil. Não sou contra o procurador, porque principalmente quando você vai para Europa, para fora do Brasil, você precisa, mesmo aqui para a América do Sul, por questão de jurídica, contrato, essas coisas. Mas a vida pessoal, o que o técnico fala, o que a família fala, deveria só ficar na família. O procurador, o agente em si, ele está virando já pai e mãe. Daqui a pouco vai falar para a mãe do menino, hoje você não vai falar com ele, porque eu não quero. Não é assim, entendeu? Perfeito. Opinião contundente aqui da Alessandra. Alessandra, para a gente continuar aqui a sua carreira, você depois volta ao país, né? Um momento já diferente do basquete. Já emendando uma segunda pergunta aqui. Como que você enxerga, né, hoje, a situação atual do basquete brasileiro, de uma forma geral? Bom, nós podemos dividir em duas partes, né? O feminino e o masculino. Infelizmente, nós vamos dividir assim, né? O masculino, o que aconteceu? Ele estava no fundo do poço, né? Ficou 4 Olimpíadas sem poder participar, não conseguia classificar para participar. Eles se juntaram, caíram as máscaras, se uniram, a humildade voltou e que estão fazendo um trabalho bom. Rubem Maiano, eu adoro ele como técnico, sigo ele já desde a seleção argentina, acho que ele... eu sou fã dele como técnico, pode falar o que for, mas é dos técnicos modernos que existem, que estão na atualidade no basquete mundial, um técnico muito bom. E ele conseguiu mostrar no basquete brasileiro, que é numa época pós-Oscar, né, que o trabalho em conjunto é muito melhor do que ter um cestinha, né? Porque nós temos esse grande problema, até nas categorias menores. Então, com o fortalecimento da Liga, da NBB, tudo, eles estão conseguindo trilhar um campeonato, que o campeonato hoje tem mais de 20 equipes, a Liga Ouro é acirradíssima, todo mundo quer subir para ir para a NBB, tudo isso, né? E até tem... E é bom o campeonato nessa NBB, ficou muito competitivo. Ficou muito competitivo. E também tem respaldo jurídico, respaldo da associação de jogadores, tem que ter... Eles têm carta calção, se não tiver com não sei quantos milhões lá, não tem time, então não tem palhaçada, entendeu? O feminino veio estamos numa questão inversa. O que acontece? Poucos times, o Campeonato Paulista, que era um campeonato de glamour há 20 anos atrás, até uns 15 anos atrás, hoje só tem 4 times, esse não é capaz de nem ter. Times que não pagam jogadores, não tem uma estrutura, não adianta nem pagar jogador, que adianta você pagar o jogador e não ter fisioterapeuta? Então fica difícil, né? Como que ele vai tratar o instrumento de trabalho dele? Categoria menor cada vez mais terminando, que nem em Americana, os problemas que teve lá com a prefeitura, não tem categoria menor. São José dos Campos parece que vai acabar o time. Então nós estamos num reflexo muito triste para o basquete feminino. Não tem peça de recâmbio para a seleção cada vez mais fazendo os resultados, vamos supor não, falando feios, né? Respeito às minhas companheiras, mas com aquilo que elas têm, é aquilo que elas podem fazer, então fica difícil, né? Eu acho que o feminino tem que, como família, basquete feminina,
se juntar, conversar e tentar achar uma saída. E eu vejo isso uma luz muito, muito longe. E eu posso te perguntar, na sua opinião, o porquê dessa queda no basquete feminino e já também emendando? Qual a solução que você imagina que seria o caminho, na sua visão experiente hoje? É acabar com a guerra de vaidades, com brigas, tentar renovar, tentar achar soluções, que tem soluções muito baratas, tipo fazer pool de empresas, coisas baratas, para e fortalecer a categoria menor. Hoje uma menina de 1,90, ela não quer jogar basquete, ela vai jogar vôlei. Eu conheço um monte de 1,90. Que não... Vai fazer a escolha que você teve na sua carreira? Não, ela vai jogar vôlei, lógico. Tanto que posso falar do Bradesco aqui de Osasco, quando vai ver as meninas mais altas e que você vê que tá ao esporte, é tudo no vôlei. É verdade. Na categoria menor. Então fica difícil tornar-se o esporte em si mais atraente. Mas sem resultado de seleção mesmo em categoria menor, fica difícil. Com certeza, não tenha dúvida disso. Nós temos um quadro aqui para a Alessandra também falar de pessoas importantes na sua carreira. É o quadro Fala Dele, que nós vamos agora apresentar aqui para a Alessandra, trazer aqui alguns nomes para você, Alessandra, que marcaram, né? Vamos ver o primeiro aí, meu caro Luiz Bernardinelli, porque é muito importante relembrar um pouquinho mais. O que você fala do seu comandante? Nossa, Miguel, fazem anos que eu não vejo um Miguel Ângelo da Luz. Esse cara foi que apostou em mim, né? Eu fui para a seleção juvenil com ele, no outro ano eu estava na seleção adulta, com várias críticas. Lógico, com um técnico que não fazia... Primeiro, que não era de São Paulo. Segundo, que não fazia feminino. E terceiro, que levou um bando de doida do juvenil. Então, estimo muito, porque sem ele, acho que no começo da minha trajetória, não sei o que seria também, né? Não ia... viajar, conhecer tudo, ter feito tudo aquilo que eu fiz na minha carreira. Grande Miguel Ângelo, com a Alessandra falando dele aqui. Para a próxima aqui que a gente vai trazer para a Alessandra. O que você fala da Janete Alessandra? Bom, uma grande companheira, tive acho que uns 15, 16 anos na seleção com ela. Uma ótima jogadora, esforçada. E o que se pode dizer? Ela conquistou tudo que ela almejou na carreira dela. Fantástica, fantástica. Vamos para a próxima. Aqui no nosso encontro esportivo, tendo a Alessandra como nossa convidada especial. A Hortência, outra companheira. Hortência? É bom contar uma história. Essa foi demais. Chega nas Olimpíadas, foi em Atlanta, né? Nós estamos entrando na Vila Olímpica. Chega o final do Valdir Pagan, que era o nosso diretor técnico. Aí começou a distribuição de quarto. Aí fala, Alessandra, Hortência. Eu comecei a chorar. Aí perguntaram pra mim assim, por que você tá chorando? Eu tava chorando porque eu não queria ficar de quarto com ela, você tá louco? Aí eu falei assim, eu tô chorando de emoção porque é minha primeira Vila Olímpica. Mas era o meu medo de ficar de quarto com ela. Uma pessoa que lutou muito na carreira dela, perfeccionista, treinou demais e alcançou todos os objetivos que ela quis. Que legal, que legal. E pra você, então, foi já de cara, né? A gente fala assim, já de cara. Imagina, eu chorando de emoção. Não é que eu tava chorando, as lágrimas escorriam. Aí todo mundo, mas por que você tá chorando? De emoção, não sabia o que falar. Então tinha que ser rápido, porque eu ia falar, eu vou chorar porque eu tava com Hortência de quarto. Não, eu não podia transparecer aquilo. Que legal, sensacional. Nosso quadro Fala Dele. Algumas pessoas que fizeram parte aqui da vida da Alessandra. Muito bacana, muito bacana. Alessandra, para continuar aqui, o programa passa rápido, infelizmente. Eu gostaria que você falasse aqui o seu principal jogo, que marcou a sua vida, assim, um momento particular. Eu até vou fazer assim. Foi as quartas de finais de Sydney. Nós estávamos desacreditadas e nós estávamos jogando contra a seleção, uma seleção fortíssima da Rússia, que era a Zuzkaya, Kudashova, Arkhipova. Só meninas que na Europa era nome pesado, mesmo na WNBA e mundial. E nós chegamos lá com o nosso time, só tinha eu e a Janete sai com 4 faltas, nós conseguimos ganhar aquele jogo de 1 ponto a 1 segundo e meio do final. Para ir para a zona de medalha. Então, eu não acreditava. Eu rolei no chão, eu beijava a quadra, eu pulava, eu descia. Porque
Foi emoção demais. E fecha o olho assim, lembra desse tipo de momento? Como que é hoje? Uhum. Vem tudo, esse tipo essas partidas que marcaram a sua vida? Ah, de vez em quando vem. É? De vez em quando vem. Muito legal. Eu quero que você divida aqui o seu momento, os novos projetos, que também eu tenho muito interesse em saber aqui, que você divida com o meu público. Bom, o meu novo projeto, primeiro de tudo, eu comecei a fazer faculdade. Educação física, hein? Teremos uma professora aqui, hein? Bom, porque... Vai querer ser Desculpa, vai querer ser treinadora? Não, já sabe? Eu já tenho CREF provisional em basquete. Eu gosto de trabalhar com mini basquete de 6 a 10 anos. Gosto de formação. Muito interessante. Eu bagunço com eles, tenho paixão. Paixão, quando eu dou clínicas de basquete, tenho paixão. Eu divirto demais. Eu acho que eu pulo mais do que eles, né? Porque você tem que mostrar o basquete de maneira lúdica. Eu posso ensinar uma criança a fazer cesta dentro desse cenário aqui. E ela vai amar o basquete depois. Muito interessante. Eu fiz curso na Europa, na Itália, e sigo uma linha europeia e argentina perante a didática, um basquete lúdico. E a gente percebe que você sente prazer, né? Você fala muito de tática e desse relacionamento com os menores. E depois, sobre isso, eu comecei a jogar o ano passado, por acidente, com minhas amigas do veterano, que eu também jogo na seleção veteranas brasileira. Me convidaram para jogar o 3 contra 3 que foi no Barueri, né? 3x3. E eu gostei. Eu não gostava. Não gostava. Eu falei assim, mas eu vou começar a jogar isso. Comecei a jogar e encontrei o Ivan, uma companheira minha. Nós fomos jogar os Jogos Abertos em Bauru, por São Bernardo. Eu falei assim, vamos montar um time. Pro ano que vem nós vamos se divertir e jogar 3x3. Aí nós ficamos nessa, nos encontramos depois. E estamos jogando junto e estamos montando uma equipe de 3x3, mas num modo diferente. Porque todo mundo pensa que 3x3 é de você chegar no parque à tarde. É lógico, é um momento de recreação, mas agora o masculino já está mais como esporte, no feminino não. Você junta os seus amigos, vai lá no parque e joga. Tanto que algumas etapas tem gente que pensa que é isso. Não, nós queremos fazer um trabalho sério, já estamos com fisiologista, com fisioterapeuta, temos lugar para treinar, todas essas coisas para mostrar, e queremos montar também uma equipe de sub-18, lógico, para ter a sementinha para o futuro. Excelente. E mostrar que não é só recreação, que é um esporte também, tanto que em 2020 é um forte candidato de fazer parte das Olimpíadas de 2020. Sensacional, uma informação aqui que eu sinceramente não tinha. Te desejo muita sorte, queria que você dividisse aqui como que o seu público, seus fãs, que são muito grande, pode ver você jogar. Conta um pouquinho mais para você. Nesse final de semana, no domingo, nós vamos jogar no César Carvalho aqui em São Paulo, a final do Paulista, a partir da 1h da tarde. Nós vamos estar lá, minha equipe chama AK The Girls. E essa aqui é a camisa que eu te apresentei, da nossa equipe. Muito obrigado, querida. The Girls. Excelente, excelente. Tudo bem? Terna, camisa 13. Muito obrigado, Obrigada. Fico muito contente. Posso mostrar aqui, Luiz Bernardinelli? Você fecha aqui comigo, por favor? Com licença, viu, minha amiga Alessandra? Olha aqui. Tá aqui a linda camisa que a Alessandra me presenteia no Encontro Esportivo. Muito obrigado. Alessandra, tem um defeito aqui a TV Esporte Mais. Eu tenho que dividir o horário, podia ser só meu, que eu ficava aqui mais 2 horas conversando com você. E tem muita coisa que eu ainda gostaria de conversar com você, mas eu vou terminar te agradecendo. Para mim foi uma honra trazê-la no meu programa e ver como que você, né, marca uma época e até hoje, né, traz essa simplicidade, essa humildade que te engrandece ainda mais. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada, Nelson. Obrigado de ter feito esse bate-papo que foi ótimo, as suas perguntas com tudo. Eu me envolvi demais e agradeço também aos telespectadores do Encontro. Muito obrigado, muito obrigado. E assim a gente termina aqui o Encontro Esportivo hoje, agradecendo a Alessandra e a você que ficou conosco aqui durante essa hora. E a Luiz Bernardinelli, sempre brilhante na direção técnica. Muito obrigado. Todo sábado você tem um encontro comigo aqui na TV Esporte Mais. Um abraço, até lá.